Boa tarde, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos aqui. E eu quero começar agradecendo também a presença do nosso diretor Reginaldo, nossa TEPT Melin e os demais professores que puderam vir. O intuito desse talk show é a realização de um projeto da professora Aline. E a gente escolheu fazer um talk show com uma empreendedora porque ele converge bastante com o nosso curso, que é o curso de técnico em administração. E a nossa convidada especial de hoje é a empresária, sócio fundadora da Yoga in Life, conselheira da ACICAN Jovem, Karina Mediato. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Tô nervosa. Confesso, recebi o convite antes do Arnaldo, assim, era à tarde já, meu coraçãozinho começou, falei, meu Deus, porque assim, você fazer uma palestra pra gente que você conhece, como a gente já fez algumas vezes na ACICAN Jovem, é uma coisa. Mas palestrar para jovens empresários que estão começando um viés de olhar para o empreendedorismo é totalmente diferente. Então eu espero trazer algum insight aqui para vocês, valorizar o tempo de vocês por vocês estarem aqui e já parabenizá-los por vocês se disporem. E isso mostra que vocês são pessoas que estão buscando mais da vida, aprender. E o conhecimento é o que faz diferença na vida da gente. Então vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, mas decidiram estar aqui. Parabéns! Bom, para a gente dar início, então, eu vou pedir para você contar para a gente um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, como que você teve acesso a esse mundo do empreendedorismo. Legal. Eu estava contando para eles que eu sou de São Paulo, tá, gente? Eu não nasci em Campo Mourão, mas eu morei a maior parte da minha vida em Curitiba. E eu pedi para o Arnaldo colocar uma fotinha, que esse foi meu primeiro ambiente empreendedor. O meu pai, ele era caminhoneiro e depois que a gente mudou para Curitiba, ele abriu um bar. E era bem aqueles bar de bairro mesmo, onde a gente tinha tudo junto. Era mercearia, era bar, as pessoas tomando pinga, meio com limão, cachaçinha. Então, assim, não eram os bares bonitinhos que tem hoje, que são os pubs. A gente fala boteco, né? Então, era esse ambiente que eu cresci. E mesmo crescendo lá, eu não entendia o que era empreendedorismo. Para mim era algo que me incomodava porque era sinônimo de trabalho árduo. Os meus pais trabalhavam o dia inteiro, das 8 da manhã até fechar, meia-noite. Então, esse ambiente era constante. Era só isso, férias, né? A gente trabalhava para a sobrevivência. E ali eu atendia as pessoas, ajudava a manutenção dos freezers, dos salgadinhos. Tem os salgadinhos pendurados lá, eu que ajudava. Então, desde criança, dos 6 anos que meu pai colocou, até os 17 anos, onde eu arrumei meu primeiro emprego CLT, esse foi meu primeiro ambiente empreendedor. Começou por ali a trajetória, então, do empreendedorismo, né? Isso. E eu tenho muito orgulho de mostrar essas fotos para vocês, porque os meus pais, eles não estudaram. Eles tiveram pouco estudo. Meu pai, que mais tinha estudo, estudou até a 4ª série, que acho que era o primário na época, né? E, assim, ele construiu toda a vida dele pelo empreendedorismo. Criou eu, criou meu irmão, nossa família, nossa casa, pelo empreendedorismo. Você dá conta de tudo, né? Legal. Interessante. E o que você acha que foram os maiores desafios que você enfrentou quando você estava começando? No início ali, quando você estava abrindo a Yoga in Life? Antes de ter a Yoga in Life, quando eu vim para Campo Mourão a primeira vez, eu abri uma sorveteria com um outro sócio e também um carrinho de lanche. Mas eu ainda não me enxergava empreendedora. Porque eu falo aqui para as mulheres, é uma fala até... Vocês são jovens, né? Estão começando, acho que vocês talvez não passem por essa experiência, mas é muito de vocês. Eu tive uma criação de que sempre precisava ter um homem à frente. Sempre
sempre tem um homem tomando o direcionamento da vida e a gente estando atrás como coadjuvante. Por mais que a gente fizesse, dasse nosso sangue, nosso esforço, mas não posso aparecer, tem que ele estar na frente, tem que tomar o direcionamento. Então eu não via que eu era empreendedora e eu não enxergava isso como empreendedora. Alguém aqui já é empreendedor? Já tem empresa? Ninguém? São estudantes de administração? Tem um pessoal que tem voltagem. No primeiro dia eu perguntei, eu acho que uns 4 técnicos pelo menos falaram que um dos objetivos deles era fazer o curso para ter esse know-how para poder estar empreendendo. Legal, gente. É muito legal isso. E desde então, o mais difícil para mim nessa caminhada foi me enxergar empreendedora. Porque eu achava que ser empreendedora precisava ter um CNPJ, precisava ter uma empresa. E tem muitos empresários que não são empreendedores, que só têm o CNPJ, mas não têm essa cabeça de visão, de criar e de buscar inovações. E tem pessoas que já empreendem, mas não têm CNPJ. Alguém que vende alguma coisa? Brigadeiro? Nada? Eu comecei cedo para complementar a renda, vendia lingerie, vendia Mary Kay, vendia Avon, vendia Lebel. Isso também é uma faceta do empreendedorismo, por mais que a gente não reconheça, traz pra gente desenvolvimento. É o início de um caminho ali, né, para o empreendedor. Sim, e dentro dessa jornada que eu comecei a fazer isso, não me enxergando empreendedora, tive essas 2 empresas que infelizmente por questões familiares não foram para frente. E quando eu voltei a morar em Campo Mourão, eu estava num momento muito difícil na minha vida pessoal. E eu comecei a fazer uma formação de yoga, não para trabalhar com yoga, eu sou formada em contabilidade. E eu estava trabalhando numa multinacional lá em Curitiba. Então, quando eu cheguei aqui em Campo Mourão, eu só sabia que eu não queria mais isso. Eu sou sagitariana, gente. Então, imagina uma sagitariana presa no escritório, das 6 da manhã até 8 da noite, depois ia para a faculdade, e eu não aguentava mais essa vida, sabe? Admiro quem consegue, tem pessoas que falam, melhor trabalhar com computador que com gente, né? Eu era essa, por isso que eu fiz contábeis e me propus a isso. E depois não ficou mais confortável para mim. Eu me sentia presa, porque eu chegava no escritório, o sol não tinha nem nascido, e quando eu saí, o sol já tinha se posto. Eu não sentia que eu tinha vida. Não, e em Curitiba, que eu falei para a professora ali, era 1h30 para ir, 1h30 para voltar, todo dia, de trânsito. Então não tinha vida, era final de semana, aí você tem casa para cuidar, família. Então, assim, eu vivi um período, nesse período de faculdade e trabalho, CLT, quando eu trabalhava também no HSBC, de não... Claro, a gente precisa se esforçar, gente, não estou tirando mérito, tá, disso. A gente precisa se esforçar para a gente conseguir se desenvolver e fazer a faculdade, fazer aquilo que a gente deseja. Mas eu cheguei num ponto que eu me senti assim, não estou vivendo. Então, quando eu vim para cá, eu falei, não quero mais isso. E fiquei um tempo assim, sem saber mesmo o que eu ia fazer da vida. Perdida. Alguém já ficou perdido assim também? Todo mundo, né? Que bom, não estou sozinha. E eu fiquei perdida. E aí o meu noivo hoje, que é o Christopher, que é meu sócio, fundador da Asian Life também, ele falou, faz o curso de yoga. Porque assim, mesmo que você não vá trabalhar com isso, vai te trazer um autoconhecimento. E eu entrei nesse universo. Nossa, pra mim virou a chave, meu mundo se abriu, eu comecei a ver outras possibilidades que, assim, nunca haviam feito parte do meu universo. E eu comecei a me apaixonar pelo conhecimento. Vou dar um segredo pra vocês, eu sempre me achei burra, tá? Na escola, eu não conseguia estudar, prestar atenção nas matérias, minhas notas eram suficientes ali pra passar de ano. E eu não me via com o futuro da contabilidade porque eu odiava, eu não gostava de estudar. Mas a gente só entende que a gente vai ter prazer de estudar quando a gente encontra aquilo que a gente se apaixona por estudar. E eu encontrei isso na filosofia do yoga, em outras linhas que depois eu estudei constelação familiar e fui indo. Comecei a pegar gosto pelo estudo, isso virou uma paixão. Então, tudo que eu procurei para mim, para o meu autodesenvolvimento, para superar o momento de depressão, de ansiedade que eu estava passando, de fundo do poço que eu cheguei, eu consegui, através disso, me levantar, me reestruturar como pessoa. E aí foi que eu entendi, eu preciso levar isso para mais pessoas. Eu preciso fazer disso, que foi a minha cura, que outras pessoas conheçam, gente. Eu preciso falar
sofrendo, a gente vê alguns sofrendo, e quando a gente entende que existem ferramentas que podem aliviar esse sofrimento e trazer uma qualidade de vida e bem-estar pra gente, eu falei, é isso, vou fazer isso. E aí surgiu a ideia, começamos ali devagar, dando aula de yoga com os amigos nossos, que tinha começado também um estúdio de yoga no fundo da casa deles. E aí, infelizmente, não sei se alguém chegou a conhecer, era o Alfredo na época, ele faleceu. E aí a mulher que era responsável do estúdio com ele precisaram fechar. E aí a gente falou, e agora? Pandemia, 2020, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o quê? Aí eu falo assim, Deus manda as coisas na hora certa pra gente. Uma amiga falou assim pra mim, olha, meu avô tem uma sala lá no centro, tem natureza. Eu falei, no centro com natureza, gente, é mentira, não pode, Campo Mourão. A hora que ela mandou a foto, que eu olhei assim, ela mandou um vídeo, que eu vi aqui, eu falei, é aqui, é ali. E dali a gente começou, com muita dificuldade. Acho que é normal, né? Para toda empresa que está começando do zero. Sem dinheiro, né? E aí, o que a gente fez? Vendeu um carro, que nós tínhamos um Monza, aqueles Monza bem antigos, para a gente conseguir dar um jeito ali, dar uma estrutura, porque a sala era uma sala sem uso, tinha coisas amontoadas, e a gente conseguiu negociar com a proprietária do imóvel, por ser pandemia, uma condição que desse para a gente sustentar, porque a gente não tinha aluno, a gente não tinha ninguém, assim, de fixo, né, para manter a escola. E aí nós começamos, e foi difícil porque tinha a questão da resistência, das pessoas quererem estar numa sala fazendo outros exercícios por causa do vírus, e também tinha a questão de que o yoga não é muito difundido, ainda tem preconceito, ainda tem toda uma resistência, um não conhecimento, né, dessa arte milenar que é o yoga. As pessoas ainda associam muito a exercício físico. É, também, mas o objetivo do yoga é cuidar da mente e do corpo como um todo. Juntar os dois. Alô? Você disse, eu citei também que você faz parte da SICAM Jovem como conselheira. Você pode contar pra gente um pouquinho como que é isso? Posso sim, com prazer. É a SICAM Jovem? A SICAM Jovem é um conselho de jovens empreendedores. Nós nos reunimos na SICAM comercial, então assim, nós somos um braço da SICAM. E aí nós fomentamos e desenvolvemos o empreendedorismo jovem, para pessoas como vocês que pensam em empreender, ou pessoas que já estão empreendendo. Vocês vão encontrar gente loucas, como nós, que a gente chama empreendedor de louco, né? Você vai trocar o século dos idosos, vai largar a carteira assinada para empreender. No final do mês, você bateu a meta, quando chega o primeiro dia, você tem que começar do zero. Zero não, né? Menos 10, porque você tem as dívidas, tem os funcionários. E aí lá a gente encontra pessoas que também estão começando. Então, às vezes a dificuldade que eu tenho no meu negócio pode ser a sua. O Arnaldo esteve hoje lá com a gente, Arnaldo, gostou? Muito legal estar lá. Estar lá me ajuda a desenvolver, porque a gente vai se colocando desafios. Como vocês tiveram que se mobilizar para encontrar palestrantes, fazer tudo dar certo na prática, lá é basicamente da mesma forma. A gente precisa montar toda essa estrutura de convidados, de montar o cronograma, e a gente tem ações também com a comunidade. Nós estamos agora com o projeto do Feirão do Imposto. Aquela notinha do supermercado que hoje está discriminado o imposto lá embaixo, é um projeto do Feirão do Imposto que vem dessas ações que nós fazemos. E lá está aberto para todos que queiram participar. O limite de idade é 40 anos, né? Mas desde os 18, qualquer um, todos vocês, na verdade, estão convidados para estar lá com a gente, para conhecer. A gente sempre tem um tema diferente, todas as quartas-feiras. E aí isso vai agregando e ajudando a gente a desenvolver a liderança. No encontro daí vocês tratam de um tema diferente, né? No caso, com todos os convidados e tudo mais. Isso, hoje, por exemplo, a gente falou do Enneagrama e da importância das personalidades para como atender os nossos clientes, né? Entendendo das personalidades, nós conseguimos atender melhor os nossos clientes. Então, toda semana é um tema diferente.
Muito bom. Maravilhoso. Espero vocês lá, viu? Espero meu rostinho de vocês lá com a gente. Pode ter O certeza. Reginaldo já foi, né, Reginaldo? Legal lá, né, Reginaldo? Está convidado a voltar. Obrigado. E responde pra gente, como você acha que a sua empresa, o seu projeto ajuda na sociedade, da região aqui, talvez até na economia também? Como eu disse, a nossa empresa surgiu pela nossa história de vida. E isso que eu falo para vocês que estão começando a empreender. A gente às vezes quer pensar em empreender para ganhar dinheiro, ficar rico, milionário. E eu vejo que eu julgava muito meus pais por eles trabalharem o dia inteiro por causa do dinheiro. Então, quando eu fui para o empreendedorismo, eu tive outro olhar. As primeiras vezes foram por dinheiro, talvez por isso que não tenha dado certo. Mas quando eu entendi que uma proposta era servir e me colocar disponível para a demanda da necessidade, até me emociono, da necessidade das pessoas, eu trabalho sábado, domingo, de noite, de manhã, com um sorriso no rosto. Porque eu me sinto realizada, podendo contribuir na vida de outra pessoa, ajudando a pessoa a dormir melhor, ajudando a pessoa a ter um relacionamento melhor na família dela, ajudando a pessoa a ter qualidade de vida. A gente tem muitos alunos que chegam com crises de ansiedade, que chegam depressivos, e com o tempo de prática de yoga eles melhoram significativamente suas vidas. A gente tem, assim, testemunhos. Então, é muito gratificante como pessoa, mas eu vejo que isso também tem uma contribuição muito grande na sociedade como um todo, porque cada indivíduo compõe a sociedade. Então, se eu estou bem, eu sou um instrumento de luz para as pessoas ao meu redor. E, bom, você falou aqui bastante pra gente. Eu queria saber também, você disse da questão que vocês estão todos os, parece que os fins de semana no bosque, aos sábados. E aí é aberto para quem quiser ir? Como é que funciona? Isso, a gente tem um projeto muito legal. Inclusive, nós ganhamos em 3º lugar do prêmio que teve agora de empresa sustentável. Foi uma honra, assim, pra gente. Vamos apresentar esse prêmio no Integrado, dia 24. E, assim, é muito legal de ver que uma história que começou pela nossa história de vida está virando referência na cidade. E a gente tem aos sábados de sol lá no bosque, práticas de yoga gratuitas para a sociedade, para quem deseja participar ou para quem não tem condições, mas também para trazer esse contato com a natureza. Porque hoje a gente está muito nas telas, né? Tá rodando o dedinho ali e a gente esquece que também nós somos natureza. E essa presença de estar, ouvir a natureza, estar no meio de um lugar mais diferente da nossa rotina, ajuda a gente a trabalhar a presença. E a presença faz com que nós sejamos melhores empresários, melhores seres humanos, né? Estudar melhor. Em questão de concorrência, eu não sei se vocês são a única escola de yoga de Campo Mourão, creio que talvez uma das primeiras, ou a primeira talvez. E como é que vocês lidam com essa questão de concorrência e tudo mais? Então, já havia uma profissional antiga aqui na cidade que dava yoga, nós não sabemos. E aí, eu não sei, até inclusive não a conheço, ela dá yoga até hoje. Nós, hoje, graças a Deus, nós somos referência na cidade de yoga. Quando as pessoas procuram, indicam, a gente conquistou esse lugar, é muito gratificante. E tem outros profissionais também que dão yoga. A gente tem hoje uma equipe de 4 professores que trabalham com a gente. Então, assim, nós temos aulas todos os dias, inclusive nos sábados, né? Menos no domingo. E, assim, pra gente, a gente não vê... É uma visão pessoal, tá? Eu não vejo como concorrência. Porque eu penso que o cliente que vai se identificar comigo, ele não vai se identificar com você. A pessoa que vai ser sua cliente, ela não vai ser minha cliente, talvez. Porque a identificação que você tem, a forma de serviço que você presta, é de uma forma. A forma que eu presto é de outra forma. Então, o que eu posso fazer é dar o meu melhor e oferecer uma experiência para o meu cliente, para que ele saia meu fã, como eu vi ontem falando na palestra da Disney, que a gente possa criar fãs do nosso trabalho, para que eles voltem, para que eles indiquem outras pessoas. Então, se a gente fica olhando muito para a concorrência, a gente deixa de fazer o nosso. É claro que tem alguns segmentos que é importante, né? Você avaliar números, tudo, mas a gente trabalha com seres humanos. O yoga é relacionamento. A vida é relacionamento.
Então, quanto mais a gente está presente, consegue se relacionar com as pessoas, mais a gente consegue reter. E as pessoas vêm através da gente por indicação, pelo bom trabalho que nós estamos fazendo. Muito bom. A escola de vocês, como vocês disseram, é referência. Eu já vi mesmo, que é muito conhecido, inclusive, né? Aqui na região também, não só aqui. E o que você acha, na sua opinião pessoal, que são os pontos principais para o sucesso de uma empresa, para ela se tornar referência, assim como a Eugenife acabou se tornando? Como eu mencionei, eu penso que é o relacionamento. Estou aqui com você, estou 100% presente com você. Olhar nos seus olhos, ouvir sua história, e a gente não querer ficar empurrando para o cliente um produto, mas a gente entender a necessidade desse cliente e entregar o que ele precisa, porque às vezes o cliente chega e quer uma coisa, né? A gente vende o que ele quer, mas a gente entrega o que ele precisa. E assim, às vezes a gente nem tem o produto que o cliente precisa, mas ouvindo a demanda dele, às vezes como empreendedor você já tem uma ideia nova de como atender aquele cliente naquele momento, né? E assim, inclusive, surgiram novos produtos lá na empresa. De ouvir a demanda do cliente, opa, tem demanda, vamos atender essa necessidade. E aí a gente vai captando, e isso é muito importante, você ter esse relacionamento, né? Um bom atendimento, um bom relacionamento. A gente gosta muito de oferecer um ambiente acolhedor. Se você for lá na escola, vai ter uma experiência de cheirinho, uma experiência de luz, uma experiência de música. Então, assim, a gente trabalha para que o cliente saia de lá e a maioria fala, nossa, cheguei de um jeito saindo na zen. Então, a experiência do cliente também conta bastante. E você disse que vocês, empreendedor trabalha todo dia, querendo, você disse que vocês não trabalham no domingo, mas provavelmente no domingo vocês também cuidam de algumas coisas da empresa e tudo mais. E como que vocês fazem para equilibrar a vida pessoal e a vida profissional? Tem alguma dica, alguma coisa que você possa compartilhar com a gente? Tem, gente, eu trabalho com yoga, né? Então, assim, o yoga me ensinou muito isso. Eu em primeiro lugar. Depois a minha família. Não, eu falo assim, Deus, eu, são os valores, né? Você tenha isso bem alinhado na sua vida. Deus, eu, minha família, meu trabalho. Então, assim, tudo que a gente dedica é em ordem de prioridade que a gente tem na nossa vida. Então, quando você se coloca como essa prioridade, não vou acordar correndo, catando minhas coisas e saindo para trabalhar. Calma, deixa eu levantar 5 minutos mais cedo. Tinha época que eu acordava às 3h30 da manhã para conseguir fazer minha prática de yoga, para eu conseguir ter tempo de... Não façam isso, tá, gente? Não precisa, mas foi algo que eu senti como necessário. De ter um tempo antes de eu começar o meu trabalho, meu tempo com Deus, a minha oração, cuidado com o meu corpo, de tomar o meu café com tranquilidade, uma leitura, respirar, e aí eu começo meu dia. Mas se eu negligencio esse cuidado pessoal comigo e saio, tem uma frase sistêmica que ela fala, como começa, perpetua. Se você começa seu dia na loucura, pode ver que o dia vai terminar na loucura. O resto do dia vai ser assim, né? Vai ser ritmo. Vai ser assim. Então, primeiro, respire, acalma. E o bom de você ser empreendedor é que você consegue fazer seus horários, né? Hoje eu não estou bem, deixa eu desmarcar talvez esse cliente. Não que a gente faça isso, tá? Com frequência, prioridade é o cliente. Mas, cara, não dá, deixa eu achar alguém para me substituir, deixa eu cuidar de mim. E quando eu me coloco no centro, porque a empresa é um reflexo do que nós somos, né? A empresa somos nós. Então a gente precisa estar bem, porque se eu não estou bem, como que eu vou oferecer um serviço de qualidade? Tem que estar em primeiro lugar você, né? Sempre tem que ser. E questão tecnológica, como você acha que as redes sociais ou que a tecnologia em si ajuda na questão das empresas hoje em dia? Instagram, Facebook, WhatsApp? Quem aqui usa Instagram, Facebook, WhatsApp, GPT? Né? Não tem como, gente. Não tem como a gente fugir desse mundo mais hoje. Está todo mundo online. Todo mundo está online. Então a gente precisa aprender a usar essas ferramentas, estar antenado do que está acontecendo. E é assim, o Instagram é uma vitrine, né? As pessoas às vezes não conhecem a escola, mas como ele mesmo disse, eu vi que vocês têm yoga no parque lá pelo Instagram. Nós ainda somos bebês nesse digital, né? Com a escola.
escola, a gente começou agora a ter mais frequência nas lives, a gente começou a colocar as nossas colaboradoras também para fazer lives, para que elas pudessem também, através disso, trazer um desenvolvimento de fala, um desenvolvimento de serem vistas, porque quem é visto é lembrado. Então, a gente usa também muito o site, o GPT, para criar textos para mandar para o cliente, desenvolver o marketing. Então, assim, é fundamental hoje, coisa que você gastaria lá horas pensando, você põe a ideia ali, o GPT te dá, dali você já cria outra ideia. Então, assim, não tem como fugir dessa realidade hoje. A gente precisa realmente estar antenado, sempre informado das coisas novas que estão chegando e usá-las a nosso favor. É algo que é indispensável hoje em dia, né, para qualquer empresa. E a questão da sua empresa mesmo. Vocês têm uma unidade só aqui na cidade, né? Quais são os próximos passos que vocês têm? O que vocês têm, se você quiser compartilhar com a gente, claro, os próximos passos da empresa? Se pensam em abrir alguma outra unidade, expandir de repente? Então, atualmente, para esse ano, a gente tem previsão de abrir formação para professores de yoga, porque é muito escassa a mão de obra hoje para esse lugar. Nosso sonho, sim, é gerenciar os processos para que a gente consiga expandir, abrir franquias, de repente na região metropolitana. O sonho meu e do Christopher, pessoal, é abrir 100 escolas de yoga, seja em franquias ou seja nossas próprias. Mas para isso a gente precisa gerenciar esses processos. Eu vejo que muito da nossa empresa crescer é o quanto a gente cresce como empresário. Porque a gente precisa criar ferramentas e desenvolver habilidades que nós ainda não temos para que a gente consiga não ficar preso nisso, mas consiga aprender a delegar, liderar cada vez com mais eficiência para conseguir construir esse sonho. Então eu vejo que isso é um processo a longo prazo, a gente tem isso como visão, mas atualmente é a formação de professores de yoga, até para preencher essa lacuna que a gente tem de mão de obra, né? Sim. E quais seriam alguns conselhos assim, que você daria para o povo que está querendo começar, para não cometer de repente os mesmos erros que talvez você tenha cometido quando você estava começando? Um deles, por exemplo, é a questão de ser muito apressado em tudo, etc., querer tudo para ontem. Acredite em você. Acho que esse é o maior conselho que eu posso dar assim para vocês. Acreditar na capacidade de vocês. Ninguém nasce sabendo. Não sou boa de comunicação. Vamos fazer curso de oratória. Não sou boa em vendas. Vamos fazer curso de vendas. Tudo é aprendível. Tudo é aprendível. E vocês estão no lugar certo para isso, né, gente? Tudo é aprendível. E como eu falei pro Arnaldo, eu gostaria de propor para vocês, além de eu falar, deixar uma experiência com vocês. Vocês topam? Sim? Então vamos fazer um exercício bem rapidinho, tá? E aí, vou pedir para vocês ficarem confortáveis, da maneira que for. Eu adoro olhar isso, gente, porque quando fala fique confortável, eu vejo as pessoas já se mexendo, quer dizer que não estavam, né? Você olhou por um direito da postura. E aí a gente passa a maior parte do nosso dia desconfortável e a gente nem percebe, né? Então, por gentileza, deixem as mãos no meio aqui na barriga de vocês. Vou pedir para vocês inspirarem pelo nariz, deixa os dois dedinhos juntos, bem juntinhos, um encostadinho no outro. Quando vocês inspirarem, vocês vão ver que esse dedinho vai separar. Ó, inspirou, barriga expande, uma bexiguinha lá na frente. Quando solta, também pelo nariz, leva o umbigo lá para dentro. Contrai o abdômen, viu que os dedinhos juntam, né? Fácil? De novo, inspirou, expandiu. Exalou, contraiu. Agora a gente vai levar o ar da região abdominal lá para o peito. Inspirou, levou lá para cima. E soltou de cima para baixo. Agora que já está todo mundo craque, vou pedir para vocês fecharem os olhos por um momento, relaxarem as mãos. Vamos se permitir só estar aqui e agora. Continue nesse movimento de respiração. Vai observando como que se comporta o seu corpo
nesse movimento de inalar, nesse movimento de exalar. Observe se é possível relaxar o seu corpo um pouquinho mais. E ainda de olhos fechados, com a respiração consciente, comece a observar o espaço à sua volta, perceber esse espaço. Sinta o cheiro, observe os sons, mas não se prenda a esses ruídos, a esses cheiros, apenas como observador e observadora. Esse é um momento seu com você. Não deixe que nada interfira nisso. Respira bem profundo. E vai sentindo o ar que entra gelado e sai bem quentinho das suas narinas. Nesse momento, eu te convido, dentro daquilo que faz sentido para você, dentro da sua crença religiosa, se conectar a algo que tem algum significado para você. E nessa energia de amor, te convido a visualizar atrás de você, no seu ombro direito, uma energia masculina. A energia do seu pai biológico que se aproxima. Se você não o conhece, imagina apenas uma luzinha. Sinta que ele chega, toca seu ombro direito. Da mesma forma, atrás dele, seu avô, seu bisavô, seu tataravô. Visualize uma fila de homens, um após o outro, que chega até você. Da mesma forma, do ombro esquerdo, energia feminina. Visualize sua mãe biológica. Se você não a conhece, apenas uma luzinha também. E ela toca no seu ombro esquerdo. Atrás dela sua avó, sua bisavó, sua tataravó. E uma fila de mulheres que vem. E que vai longe, 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 até a fonte da vida. E você visualiza quantas pessoas que foram necessárias, um após o outro, se encontrarem para que você estivesse aqui hoje. E é o preço que custou a cada uma dessas pessoas. A vida chegou para você hoje. Nesse momento eu te convido a receber e tomar a sua vida. A vida que é só sua. Do seu direito, do seu merecimento. Se permita receber essa vida que veio dos seus ancestrais, com todo o preço que custou a eles, mas também com toda a força que veio de cada um, que está em você hoje. Você é suficiente. Você recebeu a força dos seus ancestrais. E com essa força e com essa vida, você pode fazer grandes coisas com ela. Honrando a sua história, tomando ela por inteiro. Assim você é capaz de fazer o que você quiser no mundo. Seja empreender, seja trabalhar de CLT, seja fazer o que você desejar, viajar ao mundo. A vontade do seu coração. Quando você toma essa vida, você é capaz de realizar grandes coisas. Inspira bem profundo. No seu tempo, bem devagar. Você vai abrindo seus olhos, voltando para cá.
todo mundo bem? E isso, gente, é quando a gente reconhece e honra a nossa história, é quando a gente consegue levar a nossa verdade para o mundo. E é quando a gente leva a nossa verdade para o mundo que a gente consegue ter o sucesso. É quando eu olho para a história dos meus pais, que eu não enxergava como uma história de vitória, de empreendedorismo, mas via como uma história de fracasso, que eu olho para essa história e falo, essa história me fez quem eu sou hoje. Vocês são muito jovens ainda, talvez, para entender a profundidade disso que eu trouxe para vocês hoje. Mas o dia que vocês realmente permitirem esse conhecimento adentrar no coração de vocês, eu espero que vocês lembrem de mim. E lembrem dessa sementinha que foi plantada no coração de vocês. Porque empreender é servir. E a gente só serve quando a gente transborda. Quando a gente vai buscar no cliente aquilo que nos falta, o cliente se afasta, o dinheiro não vem. Então o dinheiro só chega quando a gente está transbordando. O dinheiro é uma consequência daquilo que a gente serve ao mundo. Foi muito profundo, foi muito bom, muito relaxante. Vocês utilizam essa técnica lá né? A gente trabalha com um compilado, um método de várias técnicas que eu usei com vocês, foi meditação, visualização, PNL, constelação familiar, yoga, um pouquinho de cada coisa. E tudo isso é um método da Eugene Life, né? E a gente gosta de trabalhar com a alma humana, né? Com de trazer de dentro o melhor das pessoas. Porque se a gente vive só nessa super facilidade do ter, chega uma hora chega num vazio que não adianta tudo que você batalhou para conquistar e eu já cheguei nesse lugar. Não tem mais sentido viver. Então, que vocês possam viver com alegria, e viver com alegria, com felicidade, uma escolha diária. É viver a sua verdade, é viver aquilo que você é. E a gente só vive o que a gente é quando a gente toma tudo que a gente veio antes e tudo que a gente é agora. Maravilhoso. E você tem as redes sociais da Eugene Life, a sua também, a gente deixou aqui. Aquele é o número de telefone, creio que é o seu. Se você tem o da Eugene Life também? Pode entrar em contato por ali também, pelo mesmo número, sim. Convido vocês a seguirem a gente lá no Instagram da Eugene Life. Nós estamos fazendo lives semanais de vários temas diferentes, sobre autoconhecimento, sobre yoga, autoestima, propósito. Então sempre estamos trazendo algo diferente, né? Para trazer uma consciência para si mesmo. Nas minhas redes eu trago mais a minha rotina, assim, eu não consigo ser muito constante lá. É um trabalho, gente. Mas quero melhorar nisso também. E eu também trabalho, a gente atua além do yoga, a gente trabalha com terapia sistêmica familiar, a gente tem outras metodologias de alinhamento energético, a gente trabalha comportamentos, então a gente tem, além das aulas de yoga, outras ferramentas que vocês também estão convidados a conhecer através do nosso Instagram, através do telefone, podem pedir mais informações. Bom, a gente está chegando ao fim, acho que foram perguntas já deram para resumir bastante a história, como que você começou, né? O que você passa todos os dias. A gente já conseguiu resumir também a questão da Eugene Life, todo sábado lá no Bosque, algo importante. Gente, apareçam. Quem puder ir lá, por favor. E, bom, a gente queria agradecer você pela presença, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, gente. Que honra, que honra. Eu não posso fingir costume, tá? Tô me sentindo muito chique estar aqui com vocês. Obrigada. E, bom, para encerrar, a gente tem uma surpresa para te dar, uma lembrancinha, para você não ter vindo em vão, né? Algo que a gente eu já procurei. gostaria de te entregar. Ai, gratidão. Foi muito bom estar aqui com vocês. Espero que essas sementes que foram plantadas hoje tenham caído em terrenos férteis e que a partir de hoje vocês possam fazer grandes coisas com tudo que vocês aprenderam hoje aqui. Obrigada.
Tava pra sair de luz ali. Tava pra sair de trás da luz. Eu queria saber os horários. É no sábado. 7h30 da manhã. É bem cedinho, gente, por causa do sol mesmo, tá? A gente estava fazendo às 8, mas quando dava 9 horas ninguém matava mais. Então nós começamos às 7h30 até às 8h30. Só chegar, levar um tapetinho para estender no chão, se não tiver uma cama mesmo, uma toalha de banho. E estamos lá, se chover muito na sexta-feira, no sábado não tem. Mas a gente tem um grupo, que vocês também pelo Instagram podem pedir o link de acesso, que a gente sempre divulga as informações no grupo. Como faz para participar dessa Só aparecer, mulher. Por favor. Você pode também me mandar uma mensagem, né? Eu gosto sempre de fazer os convites para as pessoas, mas se vocês aparecerem, vão ser muito bem-vindos. Uma vez eu vi no Instagram um vídeo de yoga com filhotes. Vocês pensam em fazer isso também? Porque durante a aula eles soltavam cachorrinhos fofinhos. E eu achei aquilo muito incrível, muito coisa de outro mundo. E eu acredito que não tem algo parecido aqui na região. Confesso que nem eu sabia. Que delícia! Várias demandas, atendendo a necessidade dos clientes. Hoje nós temos Yoga Kids, nós atendemos crianças a partir de 5 anos até 11 anos, temos a aula para as turminhas, a gente também dá aula para grávidas, mas para os bichinhos só, para descansar, que legal. Mais alguma pergunta? Muito obrigada, pessoal. Que delícia estar aqui com vocês. Obrigada pelo tempo de vocês. Gratidão, obrigada pelo convite.